ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Está no ar, Israel e a Igreja, a reconexão indispensável para o tempo do fim. Bem, pessoal, antes de começar eu quero dizer para vocês que eu sempre fui uma pessoa preocupada com o politicamente correto. Antes mesmo de ouvir falar o que significava ser politicamente correto. Portanto, eu quero dizer para você, olha, se prepare, porque o que você vai ouvir agora é um assunto que com certeza você não vai ouvir aí do púlpito da sua igreja. O politicamente correto, na verdade, tomou conta da igreja, gente. E aqui fica subentendido que certos assuntos, na verdade, são proibidos. Certa vez eu ouvi um pregador falar coisas impressionantes sobre a igreja. E eu vou dizer para vocês que eu mal conseguia me acomodar ali no banco. E depois de falar coisas maravilhosas sobre a igreja do primeiro século, começou a falar sobre a frágil e débil igreja agora do nosso tempo, desse século 21. E ele chegou à conclusão, sim, de que a igreja precisa ser reevangelizada. Na hora eu pensei, isso tem que começar comigo, porque eu sou a igreja. Bem, sobre a igreja do primeiro século, eu quero ler com vocês o livro de Atos, no capítulo 4, versos 32 e 33, que diz o seguinte: da multidão dos que creram, um era o coração e a alma. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor, e em todos eles havia abundante graça. Essa era a aparência da igreja do primeiro século, uma igreja plena de amor, compreensão, tolerância, bondade, graça, misericórdia uns para com os outros. E lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, verso 1, Jesus diz o seguinte através do apóstolo João: conheço as tuas obras, tens nome de que vives, mas estás morto. Gente, a igreja, portanto, é uma igreja que vive do passado, que vive da história, que vive da fama, porque no presente ela está morta e não sou eu quem diz isso. É Jesus através do apóstolo João, lá em Apocalipse capítulo 3, verso 1. E vejam só o que está escrito no livro de Tiago, capítulo 4, versos 1 e 2. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que vivem aí na sua carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Viram a situação da igreja do primeiro século? Era exemplar, mas o seu início também foi recheado de lutas, de problemas, eu diria mais, de pecados mesmo, com uma diferença. Hoje os pecados ganharam uma dimensão jamais vista. Como a igreja quer ser politicamente correta, o que acontece? Ela encobre os seus pecados à vista dos homens, porque à vista de Deus ninguém pode encobrir, porque perante Deus tudo é muito claro. E a Bíblia está repleta de pecados que foram escondidos pelos homens, mas foram descobertos e revelados por Deus. E eu vou dizer para vocês que estou careca de saber e de ver pecados, especialmente da liderança institucional das várias denominações, serem acobertados perante as congregações. E aí vocês vão me dizer o seguinte: ah, meu irmão,
mas nós temos que olhar para Cristo. É verdade, mas eu vou dizer para você, sabe o quê? Temos que olhar para Cristo sim, mas temos que ter a coragem de dizer como Paulo, sejam meus imitadores. Por que as pessoas não podem olhar para nós? Será que nós somos um poço de pecados? Eu quero citar uma frase que diz o seguinte: enquanto a igreja tenta evangelizar o mundo está secularizando a igreja. E eu quero destacar agora dois tipos de pecados que são mais do que suficientes para que a igreja hoje seja reevangelizada. O primeiro deles é o desejo de poder. O desejo de poder, aliado ali com a vaidade, com a inveja, tem minado a força espiritual da igreja. E eu quero ler com você o livro a terceira carta de João, os versos 9 e 10. Vejam só o que ele diz. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a supremacia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, far-lhe-ei lembrar as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Que situação difícil esta que João escreveu. E agora eu quero falar do segundo tipo de pecado, tão comum em todos os tempos da igreja, mas parece que atualmente tem crescido demais. É o pecado referente à desobediência ao 7º mandamento e ao seu entorno, ou seja, os pecados relativos à promiscuidade sexual. E eu quero dizer para você o seguinte: ao lado da idolatria e do assassinato, na compreensão judaica das Escrituras, este pecado faz parte do trio de pecados que mais ofende a Deus, porque na sua essência são cometidos contra o próprio Deus: a idolatria, o assassinato e a quebra do 7º mandamento. Além do mais, a quebra do 7º mandamento, o adultério, tem consequências enormes, porque ela desonra a família, desonra a igreja e desonra a Deus, é claro, mesmo que a gente considere o perdão. Claro, com relação a Deus, o perdão resolve tudo, mas com relação à família, com relação à igreja, o adultério deixa cicatrizes, deixa sequelas. E vou dizer para você, não cabe a mim julgar A, B ou C. Eu diria que o perdão resolve e encobre uma multidão de pecados, assim como o amor, como diz a Bíblia. Mas as consequências são inevitáveis. As sequelas que o adultério deixa são inevitáveis. Lembram do pecado do rei Davi com Batseba? Pois é, o rei Davi se arrependeu? Se arrependeu. Confessou o seu pecado? Confessou. Foi perdoado por Deus? Claro que foi, mas o filho da sua relação com Batseba acabou morrendo. A igreja, na verdade, tornou-se pós-moderna. A igreja relativiza em excesso. A igreja tem vivido o conceito do politicamente correto. Tudo por quê? Tudo porque a igreja decidiu ser grande. A igreja quer crescer, 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 e com isso crescem também os pecados que existem nela. Nunca a igreja esteve tão secularizada como hoje. Por isso mesmo, gente, ela precisa ser evangelizada. Ela precisa nascer de novo. É você quem deve fazer isso por você mesmo. Deus vai te ajudar. Deus vai te fortalecer. Mas essas escolhas são suas para você vencer a luta entre a carne e o espírito. E eu quero ler para vocês Romanos 7. Lembram lá o que diz o apóstolo Paulo? Ele diz:
porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Pessoal, eu e você precisamos nascer de novo a cada dia, e nunca a igreja precisou experimentar um novo renascimento. Eu nem diria nascimento, mas um novo renascimento, dada a situação que ela atravessa atualmente. E eu quero dizer para vocês que o apóstolo Paulo, quando escreveu Romanos 7, ele termina dizendo: miserável homem que eu sou, mas ele termina dizendo: mas graças dou a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Quero encerrar dizendo para você que seria mais cômodo pregar para a igreja, porque afinal de contas o termo igreja parece que nem existe ou soa um pouco abstrato. E eu vou dizer para vocês, lê do engano, porque a igreja não é nada abstrata. A igreja somos eu e você. Eu digo para você que eu e você, se quisermos ser a verdadeira igreja de Deus na terra, precisamos urgentemente não nascer de novo, mas renascer de novo, pessoal. Precisamos ter uma nova experiência de conversão, como teve Nicodemos, que conhecia tanto, mas precisou renascer da água e do Espírito. Da água, nós já nascemos, precisamos nascer do Espírito. E eu diria, para terminar, pare de evangelizar. Você mesmo precisa ser reevangelizado. Eu preciso ser reevangelizado. Algumas coisas na minha e na sua vida precisam mudar. E eu diria, incline-se perante Deus, arrependa-se, confesse a Deus. Como seria bom a igreja ter o seu dia da expiação. A igreja tem o dia da ceia do Senhor, ou como dizem outras igrejas, a Santa Ceia, mas isso não substitui o Yom Kippur, o dia da expiação, tão carente nos tempos desse século XXI, para mim, para você e para a igreja como um todo. Olha, que Deus possa te abençoar. Precisamos renascer para não sermos um alvo em potencial da quebra desses 2 mandamentos que eu acabei de citar. Que Deus te abençoe fortemente. Um forte abraço para você.